Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho, em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo este dia. Amém, fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, trecho 3. A caridade, o amor de Deus que todas as coisas criadas trazem ao homem, exortando-o a amar. Esta manhã, o amado Jesus não se fazia ver conforme o habitual, todo afabilidade e doçura, senão severo. Minha mente se sentia em um mar de confusões, e minha alma tão afligida e aniquilada, especialmente pelos castigos vistos nos dias passados. Vendo-o naquele aspecto, não me atrevia a dizer-lhe nada. Nos olhávamos, mas em silêncio. Ó Deus, que pena! Quando de repente vi também o confessor e Jesus, mandando um raio de luz intelectual, disse estas palavras: A caridade não é outra coisa que um desabafo do ser divino, e este desabafo eu difundi sobre toda a criação, para que todo o ser criado fale do amor que tenho ao homem, e lhe ensine o modo como deve me amar, começando desde o maior ser até a menor flor do campo. Então a Luísa fala aqui que ela estava, né, no estado habitual dela, que era lá no quarto dela, na caminha, né, e Jesus apareceu a ela, né, o aspecto dele era um aspecto severo, o contrário do que na maioria das vezes ele se apresentava, que era a doçura, né, a afabilidade. Dessa vez não, dessa vez ele parecia bem severo. E aí depois e ficavam em silêncio os dois, né, só se olhando, mas aí de repente Jesus apareceu com o confessor, o confessor e Jesus mandando um raio
de luz intelectual e dizendo essas palavras, né? Caridade. A caridade não é outra coisa que um desabafo, quer dizer, Jesus, o ser divino, né? Desabafou em toda a criação, fez esse desabafo e difundiu sobre toda a criação, para que todo ser vivo, né, possa falar do amor de Deus ao homem. E todos mesmo, desde o maior, né, até a menorzinha, a flor do campo. E aí agora vem as falas da natureza, né? Primeiro vem a florzinha do campo que diz ao homem: com meu doce perfume e por estar-me sempre dirigida para o céu, procuro enviar uma homenagem ao meu Criador. Você também faça com que todas as suas ações sejam perfumadas, santas, puras. Não faça com que o mau cheiro dos seus atos ofenda o meu Criador. Ah, homem, repete a florzinha, não seja tão insensato. E não seja tão insensato de ter os olhos fixos na terra, mas eleva-os ao céu. Olha lá em cima, onde está o teu destino, a sua pátria. Lá em cima está o Criador meu e seu, que o espera. Então a florzinha deu esse conselho ao homem, né, para ele olhar para o alto, assim como ela fazia, que ao olhar para o alto ela liberava o seu perfume, seu doce perfume, né, para ele não fazer com que o mau cheiro dos atos dele, né, chegasse até o Criador, mas que para ele olhar para o alto, porque lá é que é o destino dele, né? O nosso destino, né? O destino do homem. A água que continuamente corre sobre os nossos olhos nos diz também: olhe, das trevas sair. E tanto devo correr e correr até que chegue a sepultar-me no lugar de onde saí. Você também, ó homem, corra, mas corra no seio de Deus, corra ao seio de Deus, de onde saiu. Ah, peço-lhe, não corra para os caminhos tortos, os caminhos que conduzem ao precipício. De outra maneira, ai de você. Então, as águas, né, também deram esse conselho para o homem, que ela vivia correndo, mas ela saía das trevas e corria, mas voltava para o mesmo lugar de onde saiu. Mas para o homem é correr também, mas correr para perto de Deus, para o seio de Deus, porque foi de lá que ele saiu, né? E para ele não percorrer caminhos tortos, caminhos errados, né? Porque senão, ai dele, ai do homem, né, se fizer isso. Também as bestas mais selvagens nos repetem: olhe, ó homem, como deve ser rude para tudo o que não é Deus. Olhe, quando nós vemos que alguém se aproxima de nós, com os nossos rugidos, colocamos tanto espanto que ninguém se atreve a aproximar-se mais, a perturbar a nossa solidão. Também você, quando o fedor das coisas terrenas isto é, as suas paixões violentas, estejam para enlameá-lo e fazê-lo cair no precipício das culpas,
Com os rugidos da sua oração e se afastando das ocasiões em que se encontra, estará a salvo de qualquer perigo. Então, esse foi o conselho das feras, né? Que quando elas se sentiam ameaçadas, elas rugiam bem forte, né? E aquela ameaça de medo corria, ia embora, né? E ela fala para o homem fazer o mesmo, só que com o rugido das orações, né? E para que ele não se deixasse lamear, né, pelas paixões violentas, e aí que ele seguisse esse conselho, né, com o rugido das orações, ele podia afastar as ameaças, né, e aí ele estaria a salvo de qualquer perigo. Assim também, os outros seres, dizê-los todos seria muito longo, com voz unânime ressoam entre eles e repetem-nos: veja, ó homem, por seu amor ao nosso Criador, por seu amor, o nosso Criador nos criou e permanecemos todos ao seu serviço. Não seja tão ingrato. Ame, rogo-lhe. Repetimos-lhe, ame a nosso Criador. Depois disto, o meu amável Jesus disse-me: isto é tudo o que quero, amar a Deus e ao próximo. E por amor a mim, e ao amar a Deus e ao próximo só por amor a mim, né? Foi o que Jesus repetiu para Luísa. Vê quanto amei ao homem, e ele é tão ingrato. Como queres tu que não o castigue? Às vezes, nós estudamos esses dias, né? A gente se preocupa em fazer o bem ao próximo, levar alimento e outras coisas. Tudo isso é bom, é uma caridade, né? Ajudar o próximo. Mas o problema é que a maioria das pessoas, né? Elas fazem isso com as pessoas, para as pessoas, mas elas esquecem do Criador, né? Elas esquecem de Jesus. Tem que fazer as duas coisas, não se dedicar só às obras, né? As atividades, a correria do dia a dia, não só, né? Mas se lembrar que ela também tem uma alma, que ela precisa cuidar da alma dela e ser grata ao Criador também, né? Ver aqui até os animais, né? A natureza, as feras, elas sabem, né? A natureza toda, ela se mantém fiel, ela se mantém na ordem, né? E só o ser humano que não faz questão disso, né? Faz questão só de pensar em si, só olhar para si. Agora, o resto, né? As criaturas, e olhe lá, Deus, nem isso às vezes, né? Então, aí, no mesmo instante, parecia-me, a Luísa que está falando, né? No mesmo instante, parecia-me ver uma saraivada terrível e um terremoto que deve fazer notável dano, até destruir as plantas e os homens. Então, com toda a amargura de minha alma, lhe disse: meu sempre amável Jesus, por que estás tão indignado? Se o homem é ingrato, não é tanto por malícia, mas por debilidade. Oh,
Se te conhecessem um pouco, como seriam humildes e amorosos? Por isso acalma-te, pelo menos te confio o corato e aqueles que me pertencem. Então a Luísa aqui, ela depois dessa tempestade, nessa saraivada, como ela diz aqui, de terremotos, ela se dirigiu a Jesus e falou para ele por quê, né? Ele estava tão indignado, né? Mas apesar que Jesus já tinha dito a ela, né, que é porque os homens estavam sendo ingratos demais. Então, mas aqui ela fala, né? Se os homens te conhecessem melhor, eles não fazem isso por malícia, né? Eles fazem por fraqueza, por debilidade. Mas se te conhecessem um pouco mais, seriam mais humildes e amorosos. Por isso acalma-te, ela aconselhando Jesus também, né? E no momento de dizer isso, parecia-me que também em Corato devia acontecer algo, mas em comparação com o que acontecerá nos outros lugares, não será nada. Quer dizer, ela percebeu, ela tinha pedido que pelo menos poupasse Corato, né, a sua cidade e as pessoas que lhe pertenciam, mas ela entendeu que não seria possível, só que em Corato seriam esses castigos seriam em menores proporções, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.